Bom dia, queridos amigos, que a paz do Senhor sustente os nossos pensamentos de harmonia, de esperança, pois estamos no tempo de amar e que esse amor possa trazer para todos nós equilíbrio, alegria e esse bem-estar íntimo. Hoje vamos ler, continuando o capítulo 11, nós vamos ler: Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós, homens, não considera as pessoas. Dizem-me, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, desconhecia a malícia e respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. Marcos 12, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, havia feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão da atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contava os que formularam o poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-se uma lição de justiça, como com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nele um princípio geral resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e querido Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos inimigos, os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação,
livra-nos de todo mal, que assim seja. Queridos amigos, essa lição para nós tão importante, tanto quanto as outras, mas essa nos chama a atenção para o dever que todos temos de observar, sem dúvida, aquilo que o Cristo está nos dizendo sobre a questão entre Jesus e César. A descrição que Kardec nos traz nessa mensagem, ele mostra justamente que os fariseus eles não ficaram satisfeitos, né, com o enunciado os dois itens da lei áurea, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e ele então manda aqueles que eram seus súditos, né, perguntar a Jesus, porque eles estavam insatisfeitos com a cobrança dos impostos. E Jesus, percebendo aquilo, né, ele, ele já sabendo até mesmo por intuição, pela perspicácia evolutiva deste espírito, e ele então pergunta para ele, diz os publicanos, né, disseram para Jesus, dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Se nós analisarmos bem essa pergunta, nós vamos ver que até hoje esse espírito farisaico está dentro de nós, porque nós também não gostamos de pagar os tributos, porque nós sabemos que há um certo abuso, certo desrespeito e por desconhecimento da lei maior, que é fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos de receber, tendo virtude de que aqueles que cobram recebem muito mais, né, do povo, de tudo aquilo que eles desejam, porque eles cobram a taxa que eles querem. Mas Jesus, vendo aquilo, Jesus pede para que ele olhasse, para que eles olhassem a esfinge. O que é que estava, qual que estava naquela imagem ali? E aí estava escrito que aquela imagem, o que estava lá era de César, e ele observou então que a pergunta tinha uma certa malícia, uma certa maldade, e é por isso que Jesus responde, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus e o que é de César. Então, nós ficamos pensando que seria do cristianismo se Jesus fosse buscar a proteção de César. E eles, talvez a gente tivesse aí, como estamos vendo hoje, nesse momento que estamos vivendo. Jesus vem para nos ensinar e ele mostra para nós que o seu evangelho ele tem uma outra conotação, ele é divina. E nós sabemos que com Jesus toda a regra áurea, que são as leis, é uma novidade divina, eles não conheciam aqueles preceitos divinos, porque Jesus ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas ele trabalhou na plenitude. Tudo aquilo que ele fez, ele demonstrou abnegação, amor e teve uma claridade muito grande dos seus ensinamentos para que a humanidade toda a humanidade pudesse perceber a grandeza do seu evangelho. E hoje nós também precisamos compreender o que nós aspiramos receber de Deus, não dos homens. Porque nós não estamos aqui, porque nós não somos da terra, do mundo físico. Então, nós sabemos que existe sempre um fundo de interesse. Então, quando Jesus fala da resposta, dai a César o que é de César, e que dai a Deus o que é de Deus, está mostrando o que é do homem, o que é material, e que, infelizmente, nós temos dado muito mais a César do que a Deus, porque nós não temos tempo para servir. Nós não temos tempo para amar o próximo. Então, isso é muito sério, porque nós estamos falando de uma coisa e estamos vivendo outra. Então, Pedro, João, Tiago, Felipe, né?
eles tiveram que também observar bastante na sua própria construção, sua forma de vestir, para que eles pudessem vestir e viver como Jesus, na simplicidade, sem essa prévia audiência que muitas vezes das autoridades que são convencionalistas da terra. Então, Jesus, o mestre, ele vence a tudo isso, tudo que é exterior, para trabalhar dentro do coração das pessoas, quando ele fala que ele não veio, que ele veio implantar o reino de Deus e não o reino dos homens. Então, amigos, é preciso que a gente tenha um olhar diferente para a interpretação dessa lição que todos nós estamos compreendendo e que, dentro do nosso lar, é preciso que a gente questione quem é o próximo, o que nós estamos dando para ele, o que nós estamos auxiliando, de que forma nós temos contribuído para que o seu pensamento saia desse César e entre no sentido maior da grandeza divina. Então, nós sabemos que o mestre ele compreendia a necessidade das organizações humanas. Claro, ele fazia parte, ele era, ele é o governador, o legislador divino, que tem nos ensinado a amar o próximo com respeito, amar com gratidão. Então, nós hoje vivemos, estamos vendo aí uma coisa que nos entristece, é mesmo as opiniões, até mesmo de nós que somos espíritos e espíritas cristãos, a respeito da ordem política. Essa é a coisa do mundo, dos homens, que nós podemos ter na nossa consciência o que é verdadeiramente o dever que cada um de nós temos que fazer. Mas nós vemos que Jesus, ele serviu aqui na Terra como modelo, guia, para implantarmos o reino de Deus em nosso coração. Ele foi o representante maior do amor, da compaixão, da tolerância, da caridade, e nós vamos ver que é por isso que ele vem trazendo para nós o seu evangelho de amor, e não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual, ou seja, ao espírito. Então, mesmo sabendo as organizações religiosas daquele tempo, Jesus implanta no coração de todos a verdade pelo amor, por sua abnegação. Então, nós precisamos ver como nós pensamos acerca do próximo. Hoje estamos vivendo tanto desrespeito, tantas situações que nos deixam entristecidos, e é preciso que a gente alimente o nosso sentimento para que possamos também exemplificar se nós vamos cair nas mesmas propostas do homem, de que jeito nós vamos então cumprir com o que é de Deus e com o que é de César. Então, nós espíritas que fazemos parte desse tempo novo de regeneração, precisamos alimentar dessas lições vivas que nós não podemos deixar para trás no esquecimento ou sermos indiferentes. Porque é muito fácil falar do Evangelho sem que a gente construa dentro de nós o verdadeiro patamar do amor, né? Então, esse culto externo que o homem gosta, das aparências, desses sacrifícios externos, nem sempre favorece a luz de uma revelação divina que está dentro de nós. Então, hoje nós estamos vendo tanta teologia que é uma teologia que não estimula o espírito a viver a verdade. É importante que a gente pense que ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos, amigos. Nós precisamos ver que Jesus mostra para os fariseus e para os saduceus que o que é hipocrisia. Nós não estamos mais nessa época, nós que somos cristãos. E ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, mas é começar de nós mesmos as nossas grandes mudanças. Jesus assinala a sua passagem na terra com o selo constante
da augusta caridade, e ele que demonstrou o espírito de abnegação, de amor por todos nós. Nós podemos ver na grandeza do seu trabalho, ele iniciou com as suas parábolas, como essa que trouxemos, e essas parábolas são advertências que estão impregnadas do perfume da verdade, para que nós possamos compreender as eternas lições que são tão gloriosas. E neste tempo do Natal, em que estamos já próximos dele, lembremos da manjedoura, não a manjedoura de palha, mas a chegada do Cristo na terra, de Jesus, filho de José e Maria, com a sua claridade espiritual que ilumina todos os instantes os nossos caminhos milenares, para que a gente possa ter um outro olhar sobre essa questão do mundo, do que é do mundo e o que é de César. O que é do mundo é de César e o que é de Deus é toda a parte espiritual do nosso ser. Portanto, amigos, procuramos respeitar as leis do mundo, aludindo sempre àquilo que nós temos como uma lei civil, social, que nós estamos vivendo, mesmo compondo a moral social. Mas jamais podemos nos esquecer de elevar os nossos pensamentos a Deus, para que a nossa compreensão seja dilatada e que nós possamos perceber cada dia mais o desejo da fraternidade, uma fraternidade universal, onde nós precisamos viver o respeito, essa modernidade que a verdade nos traz, que não é um modismo, mas é uma verdade, uma modernidade dentro da tolerância, olhando o outro como próximo, desenvolvendo em nós a piedade, o amor, como lições de palavras de vida eterna. Por isso, Jesus nos disse e nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Este é o caminho para nós servirmos a Deus, nosso Pai. Queridos irmãos, que nesta hora de grandes reflexões para cada um, pois cada um de nós precisamos compreender o que quer do mundo, se ele é do mundo ou se ele está no mundo, para fazer as suas construções espirituais. Queridos amigos, que este convite seja para a intimidade de todos nós, possamos refletir no amor de Deus, refletir na grandiosidade do Mestre, para que nós possamos receber o passe, essa transfusão de energias que nos fortalece e nos traz serenidade aos nossos corações. Jesus, médico de nossas almas, fluidificai, Senhor, as nossas águas, que seu amor possa nutrir o nosso pensamento de esperança, de compreensão e paz. Recebam, amigos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípides nos agasalhem hoje e sempre, que assim seja.